sentar-se, eu gostaria que você abrisse comigo a palavra de Deus em Gênesis capítulo 42. Eu quero começar a falar nesta noite sobre a realização do sonho, o dia que realizou. Então, barulho. Não sei o que é, não. Gênesis 42, vocês abriram? Tá. Vamos ler o versículo de número 6 ao 9. José, pois, José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José chegaram e inclinaram-se a ele com o rosto em terra. E José, vendo seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles. E falou-lhes asperamente, disse-lhes: de onde vindes? E eles disseram: da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que havia tido deles e disse-lhes: vós sois espias e viestes para ver a nudez da terra. Podemos assentar. José tem um sonho, todo o sonho que eu e você nós conhecemos, aos 17 anos. Ele vai para o Egito e ali ele passa 20 anos da sua vida para poder realizar o sonho dele. Aos 30 anos, ele vai em ascensão. Quantos anos dá? 13. Depois tem uns 7 anos de seca, dá 20. Agora, de prosperidade. Agora tem os 2 anos de seca. Então já faziam quantos anos? Fazem as contas. Vamos lá. De 17 a 30, onde ele assume o governo, são 13. Mais 7, quanto que dá? 20. 7 anos de prosperidade. Mais 2 anos de escassez, quanto que dá? 22. Então, quantos anos ele tinha? 17 com 22, 39 anos. São 22 anos de espera para que o sonho dele se concretizasse. Eu quero começar a falar com você das necessidades que o seu sonho precisa. Tempo. Não é porque Deus planta em você um sonho que ele vai acontecer o ano que vem. Quando nós fazemos a planilha e o planejamento da realização dos nossos sonhos para 2017, e eu acredito que você já está trabalhando nisso, eu posso dizer um amém ou não? Posso ouvir um amém? Se não amém, não tem problema. Mas não minta. Tá? Então, você já deve estar planejando os sonhos a serem realizados de 2017. Baseado no quê? Baseado naquilo que você tem entendido da vontade de Deus para a sua vida. Porque uma das necessidades dos sonhos é você equipará-los àquilo que Deus quer. Pastora, como eu sei o que Deus quer? Você sabe o que Deus quer à medida daquilo que você está vivendo, e o próprio Deus vai trazendo direções, incitando você a ir. Então, os sonhos, eles devem ser analisados e projetados a curto prazo, médio prazo e longo prazo. Os sonhos para 2017 é um sonho para 365 dias. Então, isso é a curto prazo. Porque tem gente que é assim, ele chegou no final do ano de dezembro agora, e os sonhos dele não concretizaram todos. Aí ele já fica aborrecido, fica desanimado, fica triste. A questão é que um sonho, ele precisa de tempo para realizar. Então, quais são os sonhos que você precisa colocar na sua oração para 2017? Os sonhos de curto prazo. Não de médio e nem de longo. Então, a curto prazo. Ou seja, quais são os sonhos de curto prazo? É os sonhos que o sonhador tem força o suficiente, tem ânimo o suficiente. O sonho que a terra do sonhador já está semeada. O sonho em que o arquiteto do sonhador já está no esquema.
Então, os meus sonhos e os seus sonhos precisam de tempo. Agora, os sonhos que você precisa colocar na sua espera e no planejamento para 2017 precisam ser sonhos a curto prazo. A não ser que existam sonhos para 18, 19 que você já quer orar por eles. E é algo também que você deve. Eu acredito que os sonhos para o ano que vem já estão sendo abençoados, não é verdade ou não? Não amém ou sim amém? Foram 22 anos que o arquiteto dos sonhos de José, que é o mesmo arquiteto dos meus sonhos e o mesmo arquiteto de seus sonhos, demorou para concretizar. E eu quero dizer para você, José não retardou o planejamento de Deus em nem um dia. Que não é o caso de muitos de nós, que retardamos o planejamento de Deus por meio de fetiches, por meio de emburramento, por meio de crises de soberba, por meio de cavernas, por meio de inúmeras coisas, nós retardamos os projetos de Deus. Às vezes nós não somos lógicos o suficiente, objetivos o suficiente para estar a par e junto com Deus, dentro de todas as exigências que Deus faz de nós na realização dos nossos sonhos. Bom, o sonho precisa de tempo. O sonho precisa discernir o tempo. Eu quero só falar para você um versículo, você não precisa abrir. No livro de Crônicas, em 1 Crônicas, no capítulo 12, versículo 32, diz assim, olha. E havia 200 homens da tribo de Issacar que eram peritos na ciência do tempo. E Davi e seus homens não iam para a guerra, nem voltavam, ou não faziam qualquer coisa sem a direção daqueles homens. Isso está em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32. O que isso quer dizer? Que Davi era um homem que ele amava a guerra. Ele era um homem capacitado para ganhar. E ele era um homem que ele não ignorava a sabedoria com respeito ao tempo. Você precisa respeitar o tempo. Qual é o tempo que você está vivendo? Tempo do que é agora e nesse momento. Qual é o tempo que você está vivendo? Tempo de fazer o quê? Tempo de agir, tempo de não agir. O tempo do quê? Se Davi teve inúmeros êxitos nas batalhas, porque ele respeitava 200 homens da tribo de Issacar, que dizia, Davi, agora você não vai para essa batalha. Não, mas peraí, eu tenho experiência. Isso aí está no papo, não é? Não, ele respeitava a opinião dos 200, que eram peritos na ciência do tempo. Eu e você temos dentro de nós alguém que sabe o tempo de todas as coisas. Qual é o nome dele? Espírito Santo. Ele sabe o tempo de todas as coisas. A questão é que muitas vezes nós estamos ensurdecidos para o Espírito e nós estamos com os nossos ouvidos abertos ao nosso egoísmo, às nossas considerações, ou com os nossos ouvidos abertos às nossas conclusões e não atentamos para o Espírito Santo. Quando você vai fazer alguma coisa, peça ao Espírito Santo, me ajude a não errar. Eu não quero ser uma pessoa que vive levantando. Faz o seguinte, começa a abaixar e levantar, abaixar e levantar. Até se você tem algum condicionamento físico, para você ver se você não se cansa. Começa na sua vida, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Vê se vai chegar uma hora que a melhor posição que você vai escolher vai ser ficar caído. Por quê? Porque você não vai conseguir mais levantar. Existem pessoas que elas não são zelosas com respeito ao condicionamento da sua vida. Você, sua família, precisa de um parâmetro. Precisa de uma estabilidade. Nós não podemos dar esses choques na alma. Cai, levanta, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Por quê? Porque quis, porque achou que era a hora, porque achou que podia, porque achou que tinha recursos. Quando você vai realizar alguma coisa, você precisa pedir direção a Deus. Para quê? Para que a sua família não incorra em uma situação de dificuldade financeira, de dificuldade porque você achou que ia dar certo. Não é aquilo que eu acho que vai funcionar, por isso que eu preciso da direção de Deus.
Eu preciso que o Senhor me diga, Senhor, que eu não seja atrasado para que o Senhor possa me empurrar e nem adiantado para que o Senhor precise me derrubar. Então nós precisamos andar adequadamente. Você percebe, José, ele estava adequadamente em todos os períodos do seu progresso e da sua ascensão. E tudo começou com um sonho. Tudo começou com um sonho. Um sonho que ele não sabia o que significava. É muito interessante a questão do sonho. Eu quero que você vá comigo, fica aberto aí em Gênesis. Quero que você vá comigo em Salmo 109, eu gosto muito desse versículo. Salmo 109, vamos rapidinho lá. O salmista Davi escreve uma coisa muito interessante. Eu quero falar sobre querer ser abençoado. Pergunta para o seu irmão, você quer ser abençoado? Quem não quer, pastora? Só que o querer nada tem a ver com a vontade. Infelizmente, a nossa cultura, ou algumas outras, mataram o querer. Mataram a vontade. Colocaram o querer em âmbito de desejo. Isso é um pecado que fizeram com o querer e com a vontade. O querer e a vontade não tem nada a ver com o prazer imediato. Fizeram isso com o querer. Transformaram o querer e a vontade em prazer imediato. Quando você fala em querer, você fala de 5 atribuições correspondentes a ele. Eu quero uma coisa, mas você quer de verdade ou uma questão de prazer, apenas de deleite? A Bíblia diz assim em Salmo 109, versículo de número 16. Ele fala sobre os ímpios. Porquanto não se lembrou de fazer misericórdia. Primeira questão do querer é a bondade. Primeira situação do querer é a bondade. Uma pessoa, quando ela resolve querer algo, ela precisa ter dentro do seu coração a bondade e a misericórdia. Por quê? Porque ela vai pleitear algo de Deus, e Deus é bom. Pessoas que não contemplam, que não cuidam, que não zelam da bondade e da misericórdia, são pessoas que precisam analisar. Peraí, por que eu quero uma coisa boa se eu não faço nada de bom para o outro? Oh, peraí, o reino dos céus é justiça. Eu preciso desejar para os outros aquilo que eu quero para mim. Antes que eu queira alguma coisa, eu tenho que analisar se eu sou uma pessoa egoísta. Deus não tem aliança com gente egoísta. Deus não tem aliança com pessoas ensimesmadas. Deus não tem alianças com pessoas que vivem de mão fechada. A primeira característica do seu querer é: eu quero para mim, mas eu quero para o outro também. Ou será que eu estou vendo apenas o meu lado? Quando Paulo ensina a maior regra da bênção, você sabe qual é a maior regra? Uma das maiores regras de ser abençoado, que Paulo diz, é: considere os outros superior a você mesmo. Por que esta é uma das maiores regras da bênção? Porque quando você faz isso, você coloca numa situação de alvo para Deus te abençoar. Porque ali você coloca a humildade, porque ali você coloca o respeito, porque ali você honra, porque ali você busca de Deus a recompensa. Como que eu posso querer pleitear algo bom de Deus, se de mim não sai nada de bom para o próximo? Eu sou o quê? Eu sou uma pessoa que estou pleiteando ilegitimamente. Primeira característica que você vê em José, o porquê que ele foi inserido nesse grande projeto de uma nação. Porque ele era um moço bom, ele tinha um coração bom, por isso recebeu tudo que recebeu. Todos querem sonhar, mas nem todos têm um coração de sonhador. Primeira questão é o querer. Todos nós queremos coisas grandes, pequenas, coisas imediatas, coisas à distância. Só que a questão é o que você tem agora desejado e querido para o seu próximo. O que você tem planejado para a pessoa que está ao seu lado? O que você tem proporcionado? O que eu quero para essa pessoa? Eu quero que ela seja feliz.
Eu tenho sorrido para ela. Eu tenho criado situações confortáveis. Eu tenho lutado e batalhado e me sacrificado para que ela tenha coisas boas, para que ela viva bem. Ou será que eu sou uma pessoa que eu sou egoísta e que eu busco coisas para mim, então você não quer? Porque a primeira coisa, quando eu chego para Deus e pergunto, Deus, eu quero. Aí você diz, o seu querer é unilateral ou bilateral? Ou seja, o seu querer é só para você? É de mim para você? Ou é bilateral, de você para o outro? Se é de você para o outro, você pode querer legitimamente diante de mim. Por que tem crente que patina, que não alcança os seus sonhos? Por quê? Porque você vê neles uma maldade, um egoísmo. Pessoas que não conseguem desenvolver bondade. As pessoas que mais prosperam no reino são pessoas boas, pessoas de bom coração. E aí você não consegue entender por que o irmão luta, e ele sua, e ele peleja. Aí você fala, meu Deus, irmão, a vida desse irmão não vai. Existe bondade? Existe bondade? Primeira característica do sonho, bondade. O salmista Davi diz assim, porquanto não se lembrou de ter misericórdia, antes perseguiu ao homem aflito e ao necessitado, para que pudesse até matar o quebrantado de coração, ou seja, tripudiou sobre a necessidade do outro. Segundo, versículo 17, o que Davi resume sobre isso? Pessoas que fazem isso não amam a bênção. Porque se eu amo a bênção, se eu quero a bênção para mim, eu quero para o meu próximo. Quando eu perguntei para você, você quer ser abençoado? Você diz quero. Agora você poderia responder com uma outra elucidação. Você quer ser abençoado? De verdade? O que diz que você quer ser abençoado? Quando você tem abençoado quem está perto de você. Não é da boca para fora. Não são ensejos humanos. Não são ambições alienadas de atitudes. Quando eu quero ser uma pessoa abençoada, eu divido o que eu tenho. Eu abençoo quem está perto de mim. Eu facilito as coisas. Eu compreendo. Eu abnego. Eu renuncio, eu faço o que for preciso. Isso é querer ser abençoado. Agora eu vou perguntar de novo. Você é uma pessoa que quer ser abençoado? O que responde isso? A sua atitude para com o seu próximo. Isso responde, mas não uma fala isolada de gestos, isolada de atitude. Quando você quer ser abençoado, você não quer ser abençoado de uma maneira isolada. Você quer que todas as pessoas que estão ao seu lado vivam bem. Isso é querer sonhar, isso é querer ser abençoado. Não lembrou de ter misericórdia. Aí o que Davi coloca como resultado disso? Ele não amou a bênção. Quando eu amo a bênção, eu não amo ela só para mim. A Bíblia diz, o Senhor Jesus ensinando, dar e ser-vos-á dado. Eu não amo a bênção só para mim, eu amo para a pessoa que está perto de mim, eu amo para aquela que está à distância, e eu abençoo por meio da oração. Aí ele diz assim, visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha. Quando é que eu amo a maldição? Quando eu não abençoo quem está perto de mim. Eu vou dizer uma coisa para você, se você não faz bem às pessoas que estão perto de você, o seu ano de 2017 continuará um ano de peleja, um ano de luta. Um ano de luta. No invernão aí que vem, em junho e julho, você vai estar cansado, com crise. Por quê? Porque você ama a maldição. Quando eu amo a bênção, eu amo que as pessoas que estão ao meu lado vivam bem, estejam bem. Não é um querer egoísta, não é um querer isolado. Os seus sonhos, os sonhos de José, tinha a ver parte com ele, mas grande parte do sonho teve a ver com a nação, com os irmãos, com a sobrevivência. Os sonhos que Deus coloca dentro de você têm a ver com o seu próximo, tem a ver com as pessoas que te cercam, tem a ver com o futuro de alguém. E o salmista diz assim, e assim como não desejou a bênção, ela se afaste dele. Pergunta para o seu irmão, você deseja a bênção? Agora ele sabe o que significa desejar a bênção. É desejar o bem para o outro. É desejar que o outro esteja bem. É desejar que as pessoas sejam felizes. É desejar que as pessoas possam encontrar em você aquilo que elas precisam.
porque eu tenho que acumular reservas, não apenas para mim, mas as pessoas que me cercam precisam contar com o Cristo que eu amo, com o Cristo que eu sirvo, com o Cristo que eu adoro. Deu para você entender? Quando você diz, eu quero ser abençoado, eu quero sonhar, você está dizendo, eu quero para mim, quero para você, quero para o outro. Primeira parte do sonho. Segunda parte do sonho, eu me esforço. Você é uma pessoa que se esforça. Você faz além daquilo que dá. Sonho é questão de esforço. Quando nós temos sonhos, nós vamos ser esforçados. Os nossos braços terão que ser esforçados. Engraçado, eu acho tão interessante, que quando Deus colocou os sonhos em José, Deus fez ele sonhar primeiro com o trabalho, depois com a realeza. Mas ele não sonhou com a cova, com a traição, com a injustiça, com a prisão. Ele sonhou. Mas elas chegaram. Quando você resolve sonhar, você não observa que todo sonho tem o ônus, tem o pagamento. E aí, como é que faz? O esforço é um dos pagamentos para o sonho. Gente delicada não serve para o reino dos céus. A pastora está falando, eu sou uma mulher delicada. Eu não estou falando dessa delicadeza. Eu estou falando de uma delicadeza. Isso eu não vou tocar. Isso não é para mim. Isso me desgasta. Desgasta. Espera aí. Isso é difícil. Eu não aguento. Nós somos lasca de rocha. Tem homem com alma delicada, que nada pode contrariar, nada pode sair fora do contexto. Espera aí, você está no mundo, você está na vida, você está numa zona de guerra. Você precisa aprender a se esforçar, a ir além do que você é capaz. Terceira situação, você tem que aprender a abnegar. Quem quer sonhar precisa abnegar. José foi tirado da sua família aos 17 anos. Já tinha perdido a mãe, tinha muito amor pelo irmão Benjamim, e agora perdia o convívio do pai e do irmão. O sonho tem exigência de abnegação. Todo mundo quer o ápice do sonho, mas ninguém quer o sopé da montanha. Você quer lá o cume, o alto, mas e o sopé? É ali que você vai começar a sua jornada. É ali que você vai começar a batalhar. Eu fico pasma com pessoas no reino de Deus que só querem saber de começar. São fracassados. Eles não são capazes de recomeçar um casamento. Não são capazes de recomeçar uma amizade. Não são capazes de recomeçar a sua estrutura espiritual. Não são capazes de recomeçar nada. Que isso? Só gosta de coisa nova. Quer trocar de casamento, quer trocar de igreja, quer trocar de filho, quer trocar de tudo. Por quê? Porque são incapazes de recomeçar. São incapazes de criar dentro de si uma estrutura que é suficiente para dar conta da situação. Os seus sonhos vão exigir a sua abnegação. Quarto, vai precisar de perseverança. Isso tudo está em eu quero. Você quer ser abençoado? Então você tem que optar pela bondade. Segundo, você tem que se esforçar. Terceiro, você tem que abnegar. Quarto, você tem que perseverar. Para perseverar, você tem que ser persistente. Eu, em nome de Jesus, em 2017, eu vou ser. Conotação errada. Se você não foi perseverante, dificilmente você vai conseguir ser. A não ser se você fizer uma transformação assim, A perseverança é construída, você não consegue ela de uma hora para outra. No mínimo, vários exercícios para você conseguir ser perseverante. Você precisa entender, eu preciso ser uma pessoa perseverante. Não é qualquer situação que vai me desiludir, não é qualquer notícia que vai me desanimar. Eu preciso ser perseverante. Isso é para conservar a minha alma, diz Hebreus. Isso é para o meu próprio bem. São coisas que você decide para o seu próprio bem. E último, eu consigo.
Eu dou conta. Conseguir coisas boas, qualquer um consegue, não é não? Agora, conseguir realizar sonhos é algo que só você pode decidir. Eu consigo. Você consegue? Hã? Como que eu vou saber, pastora? Pelas experiências que você já viveu. Você consegue? Chorar e continuar? Sofrer e continuar? Enxergar tudo contra você e continuar? Você consegue. Porque você não está sozinho. Não é? Você não está sozinho. Quando é que você deixa de conseguir? Quando você olha para a sua fraqueza e tira os olhos da força dele. Aí você não vai conseguir. Você consegue. Eu quero que você volte comigo em Gênesis. Agora em Gênesis capítulo 37. Deus dá 2 sonhos para José. 2 sonhos tanto para mim quanto para você. Sonhos semelhantes. É os sonhos que Deus tem para nós. O primeiro sonho que Deus dá para José é um sonho que fala de trabalho e de prosperidade. Esse é o primeiro sonho. A Bíblia diz assim, em Gênesis 37, versículo de número 4, vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. José não tinha um ambiente hospitaleiro dentro de casa. Nós falamos disso a semana passada. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Existem pessoas que te odeiam por causa de seus sonhos. E eu quero dizer uma coisa para você. O fato de José ter contado os sonhos, não sei se mudou alguma coisa, mas agora eu quero falar sobre você e sobre eu. Não conte seus sonhos para ninguém. Não conte seus sonhos. Você vai escrever seus sonhos, eles devem estar reescritos numa agenda, numa folha, sei lá, na sua casa, para o 2017. Mas as pessoas não precisam saber do que você sonha. Seus sonhos são questões particulares. Seus sonhos são buscas profundas da sua vida, que Deus coloca. Os sonhos não realizados em 2016, é a vontade de Deus, ou você viu que não era, mas transcreva-os para 2017, não os abandone à beira do caminho. Existem sonhos que viraram mendigos, viraram pedintes à beira do caminho, porque foram abandonados pelos corações que os tinham. Não abandone seus sonhos só porque eles não tiveram condições de serem realizados em 2016. Eles continuam diante de Deus. Traga-os para 2017. Com muito mais afinco, com muito mais dedicação, com muito mais oração, perseverança e jejum sobre ele. Tem gente que quando você olha para o sonho de 2016, de 2017, parece uma pessoa diferente. Você fala, mas peraí, mas mudou tudo. Os seus sonhos, eles são uma história que vai sendo concretizada. O que não pode ser concretizado em 2016, que você sabe que é a vontade de Deus, e que você está sendo preparado para isso, transcreva-os para 2017, não os abandone. Não seja uma pessoa infiel aos seus sonhos. Não seja uma pessoa vulgar, sem excelência e sem nobreza. Tenha nobreza, honre os seus sonhos. Transcreva-os e diga, eu vou batalhar e vou buscar por esses sonhos em 2017. Analisa se você é uma pessoa instável. Se os seus sonhos ficam mudando de esfera a outra esfera, de ano a outro ano. Os sonhos não realizados devem ocupar no máximo 40%, assim, estourando 40%, não realizados. Se chegou a 50%, teve falha humana. Se os seus sonhos estiveram dentro de um planejamento correto, se 50% dos seus sonhos não se realizaram, houve falha humana. Até 30%, chegando 40% é permitido. Tá? Então chegou a 50%, houve falha humana. Então você precisa averiguar essa situação aí. Olha para o seu irmão, vê se ele tem cara de um sonhador, de um José.
Você lembra do seu sonho assim, só agora, o dia que você vai preencher o papel? Tem gente, olha só, tem gente que ele consegue preencher o sonho na hora. Ele fica pensando, se tem lá 6 lacunas, e você pode pôr mais 5 lacunas, ele fica, e agora? Tem só 3. Ele vai lembrar na hora, pensar na hora. Você acha que uma pessoa dessa é um sonhador? Tem título de sonhador? Foi eleito um sonhador e um conquistador? Não. Por quê? Porque ele já tem os sonhos aprovados que não concretizaram. Tá, que vamos lá, vai ser uns 3. E ele tem uns para 2. Está tudo na ponta da língua, na ponta da mente, na ponta da alma. Ele sabe tudo o que ele quer para 2017. Tudo, item por item. Ele não deixa para fazer no último dia de dezembro, não. Ele já está orando por ele, não é verdade? Já está lá na agenda nova, assim que sai a agenda de 2017, já compra uma e já vai escrever o sonho na primeira capa ali, né? Sonhos para 2017, já vai orando. Senhor, eis-me aqui, me prepara, me ensine a alcançar. Esses são, Senhor, aquilo que o Senhor quer para mim. E eu quero também, estou junto, estou nisso, estou ligado, está feito na terra, está junto na terra, vamos fazer isso aí. Por quê? Porque você tem uma história para escrever, não é não? O céu não tem INSS. O céu não aposenta ninguém. Morre ativo. Morre trabalhando. Se você aposentou, você está em conformidade com o céu. Você não está conforme. Está inconforme, está em um disparate, porque o céu não aposenta ninguém. Os seus sonhos têm que continuar. Os teus sonhos têm que continuar. A Bíblia diz assim que o primeiro sonho de José, ele diz assim: eis que estávamos, versículo 7, atando molhos no meio do campo, colhendo. Para você colher, você teve que semear, arar a terra, preparar a terra, arar a terra, plantar, esperar crescer, colher. Então já estava no final. Então, quando ele fala, nós estávamos colhendo molhos, tá? Provavelmente aqui de trigo, que era a plantação mais comum. Eis que o meu molho, você sabe que o símbolo da prosperidade de José é o trigo, é o que você vai receber no final, um saquetel com trigo. O meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Quando José, ele sonha esse sonho, ele não imaginava que era por meio do trigo que ele ia amontoar tanto trigo, que ele ia deixar o Egito rico. Aqui falava daquilo que ele ia conquistar. Só que ele não tinha interpretação. Alguém que dissesse, José, você vai ser uma pessoa muito importante numa terra distante, onde por meio desse cereal, dos molhos, do trigo, você vai alcançar a prosperidade. Mas não precisava ser interpretado. Ele só precisava ser forte o suficiente para alcançar. Porque você leu lá em 42 que ele lembrou-se do sonho. Quando ele viu os irmãos prostrados diante dele. O molho dele em pé e todos os molhos. Deixa eu falar uma coisa para você. Existe 3 categorias de preguiçosos. O P, o M e o G. Tá? Existem pessoas que elas são preguiçosas porque elas se afundam nas suas misérias, se afundam no seu caos, se afundam nos seus próprios dramas. Então ela é dominada por uma preguiça, por um desânimo. Um fala, ela desanima, outro. Então a preguiça número P. A preguiça número M é aquele que gosta de encostar. Sabe que tem que ser feito, mas se tiver um outro que faz, ele prefere deixar o outro fazer. Ele sempre está empurrando obrigações para outra pessoa. E a preguiça número G, tem GG, extra G, mas não vamos falar disso. A preguiça de número G é aquele que ele é assumido. Ele não faz nada, mas ele reclama, ele murmura, ele fala mal da vida, e ele fala que as coisas não estão boas. Agora é o seguinte, a preguiça não é de Deus.
Existem muitas coisas que neste ano de 2016 poderiam ter sido diferentes se você fosse uma pessoa mais animada. Se você fosse uma pessoa mais pronta. Se você não desse tiro para tudo quanto é lado. Por quê? Porque não adianta você sair atirando para tudo quanto é lado. Vai no objetivo, vai na veia, vai no buraco, vai aonde está a situação. Você percebe que você não vai para frente porque você é fraco, você é débil. Vai na veia, vai no ponto. Muda isso aí. Você percebe que você é enrolado. Sua vida não vai para frente, que você não consegue fazer um planejamento diário e semanal. Faz um planejamento do que você vai fazer hoje, amanhã. Eu vou só adiantar uma coisa para você. Tem gente que tem uma doença que ela precisa estar agitada. Ela precisa fazer tudo correndo, tudo às pressas. Ela precisa estar sempre atrasado. Ela precisa estar numa situação sempre imediatista. Tudo correndo, tudo de qualquer maneira, tudo. Aí ele fala, meu Deus, por que eu sou desse jeito? Isso é uma doença que muitos crentes nutrem ela, alimentam ela. Tudo na vida dele tem que ser com pressa. Tudo tem que ser. E as pessoas vêm e falam assim, olha que pessoa esforçada. Olha que pessoa trabalhadora, olha essa pessoa. Olha que mau administrador do tempo. Por que existem pessoas que são assim? Apavoradas, exasperadas. Por quê? Porque são complexadas e precisam de atividades imediatas para poder se sentir importante. Se ela fizer tudo com calma, não está bom para ela. Se ela fizer tudo dentro do tempo, não está bom para ela. Eu acredito que não tenha ninguém aqui, não é? Desse jeito. Administra o seu tempo. Tenha uma agenda. Você sabe que você é desorganizado. Vive esquecendo de coisas. Que sonho você vai alcançar se nem da vida você não dá conta? Outra coisa, não adianta querer ser sonhador se você não dá conta da vida. Você chegou no final do ano só reclamando, só murmurando, porque eu não aguento mais esse trabalho, não aguento mais essa família, não aguento mais essa vida. Não adianta querer sonhar, não. Você pode sonhar com a morte, aí tudo bem. Ou com o seu arrebatamento, pode sonhar. Sonhadores são aqueles que estão de bem com a vida. São aqueles que gostam do que fazem. São aqueles que fazem as coisas com o pé nas costas. E tem tempo, tem imaginação, tem criatividade para planejar aquilo que vai viver. Pastora, como é que eu alcanço isso? Eu estou dando dicas. Primeira coisa, organização. Organiza a sua vida. É tudo feito às pressas, tudo de qualquer maneira, tudo de qualquer jeito. Peraí, você é crente. Olha para o teu irmão e diga, você é crente. Tem gente que vicia. Ele tem um vício nesse negócio de ser apressado, de ser desequilibrado. A pressão está lá no alto. Aí desenvolve gastrite, tudo quanto é trem. Aí vai no médico, se entope de remédio. Dá um equilíbrio para a sua vida, dá paz. Faz isso pela sua alma. Seja uma pessoa pacificadora. Dê paz para a sua alma. Seja uma pessoa organizada. Não deixe as coisas para a última hora. Trabalhe com paz. Organiza. Use uma agenda. Organiza seu tempo. Organiza o tempo que sobra. O tempo hábil. Faz isso. Como é que você vai ser um sonhador se nem da vida você não dá conta? Tudo correndo, tudo às pressas. Aí reclama, mas porque eu tenho 2 filhos. Mas por que teve 2 filhos se não dá conta? Por que teve 3 filhos se não dá conta? Eu já sempre ensino para as meninas que vão casar. Gente lerda não pode ter mais que um filho. Porque tem gente que ela é vagarosa, devagar. Isso é a constituição pessoal de cada um. Um filho está de bom tamanho. Realizou o sonho, pronto. Agora tem mulher que ela faz 3, 4 coisas junto. Dá conta de tudo, então pode ter quanto filho puder. Agora a sua constituição pessoal respeita. Isso faz parte do sonho. Aí o irmão tem um sonho, pastora. O senhor está falando comigo hoje. Eu não, Deus. Isso aí, pastora, confirmado. Eu tenho um sonho de ser empresário. O ano que vem você é empresário. Primeiro, você paga suas contas em dia. Segundo, você sabe mandar. Terceiro, você tem administração pessoal? Quer dizer, tem 10 itens. Nas 3 primeiras está reprovado, esquece.
vai ser um bom funcionário, porque você vai ser um ótimo funcionário. Você precisa saber o seu tamanho. Que número você calça? Que número de roupa você veste? Você não sabe? Então você tem que saber se o que você quer é para você ou não. Tem gente que ele é funcionário, quando ele vira patrão, ele perde a saúde, perde a família, perde a salvação, perde tudo. Por quê? Porque ele não dá conta. Você tem que saber o que você dá conta. Isso faz parte do sonhador. Por que Deus lançou em José esses sonhos? Porque José daria conta. Os sonhos de Deus não são acima do nosso potencial. Eles são justos para o nosso potencial. Mas a questão é que nós somos às vezes ambiciosos, queremos muita coisa. Você dá conta do que você tem? Dou. Então pode pedir mais para Deus. Não dá? Então não pede. Por que você vai pedir se você não está dando conta? Para você sonhar, sua vida tem que estar redonda, tem que estar certo, adequado, você tem que dar conta, tem que estar bem, tem que estar feliz. Agora vai sonhar que jeito? Então, pastor, o que eu faço para o sonho de 2017? Sonho pessoal. Deus me dê sabedoria, me dê graça, me dê discernimento, me liberta, porque eu quero dar conta da minha vida, eu quero chegar ao final de 2017, esse é o meu sonho. Chegar em 2017 com paz, tranquilidade, tudo em ordem, tudo nos conformes. Aí vive atropelado, vive atropelado, vive atropelado. Você acha que glorifica a Deus com o que nisso aí? Você é atropelado, meu irmão? Não está dando conta da vida. Precisa melhorar essa situação. Ou você abraçou mais do que podia, ou o problema está em quem abraçou. A Bíblia diz que, para nós terminarmos, Deus dá a ele o segundo sonho. Os próprios irmãos interpretam o sonho assim como interpretaram de Gideão os inimigos. Então lhe disseram seus irmãos no versículo 8: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. Versículo 9: Teve José outro sonho. E o contou aos seus irmãos e disse: Tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Eu não quero que você abra, mas em Gênesis 15, versículo 5, o Senhor pega Abraão e diz: Abraão, vamos ali fora que eu vou te mostrar um negócio. Olha para o céu. Você pode contar as estrelas? Não, Senhor. Então, assim vai ser a sua descendência. José tem um sonho onde 11 estrelas, o sol e a lua se encurvavam a ele. As estrelas traziam o significado da grande nação. Os 12 filhos dele, que no caso as 11 estrelas, queriam ser abençoados. Ali estava a interpretação dos sonhos. Uma grande nação sairia dos lombos de José. Aquele que foi separado dos seus irmãos, invejado e odiado. Um sonho alto de realeza. Deus tem sonhos para você. Feixes, molhos de trabalho. Deus tem sonhos para você de grandeza, de realeza. Essas são as duas características principais dos sonhos. Para o trabalho, você tem que ser um trabalhador, esforçar, abnegar, perseverar. Para os sonhos de realeza, você tem que ser nobre, ter nobreza. Para falar de nobreza, é falar de fidelidade, é falar de responsabilidade com o próximo. É falar de caráter. Deus tem sonhos para mim e para você. Agora, o que é necessário eu entender e saber se eu estou apta para os sonhos que Deus tem. Eu queria que você fechasse os olhos. Se você chegou essa noite e você diz: eu não tenho sonhos. Eu vivo cada dia de uma maneira e eu vejo o que vai dar. Saiba que você está errado. Os sonhos de Deus, eles fazem parte do projeto de Deus para a nossa vida. Deus é o arquiteto dos meus sonhos. Deus é o arquiteto dos seus sonhos. Eu queria que você fechasse os olhos e você pensasse nos sonhos de 2016 que não concretizaram. Eu queria que você refletisse um pouquinho por que eles não concretizaram. Por que não deu certo?
foram colocados em 2016, mas não eram para 2016, tudo bem, não tem importância. Você fez o que fez, foi atrás pelo menos, bateu a porta pelo menos, ela não se abriu, tudo bem, calma. Mas você fez tudo o que tinha que ser feito? Ou será que os sonhos que você colocou em 2016 não eram para você? Ou será que os sonhos que você colocou em 2016 houve falha? Você não se dedicou a eles o necessário. Eu queria dizer a você que se você não dedicou os seus sonhos o necessário, eu queria que você pedisse perdão a Deus. Senhor, eu te peço perdão, você diz, porque houve falha humana. Eu não me dediquei o suficiente. Eu falhei com os meus sonhos. Eu falhei, Senhor. Houve da minha parte uma negligência. Mas, Senhor, eu vou consertar isso. Eu vou consertar isso. Eu quero que você comece agora a eleger os teus sonhos para 2017. Eu sei que existem inúmeros sonhos nossos. É como se você tivesse com uma vasilha cheia de riquezas e tesouros, mas você tivesse que escolher aqueles que estão prontos e preparados para serem formados, serem criados. Eu quero que você comece agora a selecionar os seus sonhos para 2017. Em nome de Jesus. Quando você elege um sonho e você o tira do anonimato, você é responsável por aquele sonho. Eu sou responsável pelos meus sonhos. Você é responsável pelos seus sonhos. E aqueles sonhos que não foram realizados precisam do nosso carinho, do nosso cuidado, do nosso zelo e de um transporte muito carinhoso para 2017. Dizendo para nós mesmos, vai dar certo, não foi o tempo de Deus, mas eles ainda continuarão em pauta, continuarão abençoados. Eu gostaria que você abençoasse os seus sonhos agora para 2017. E você os abençoasse com a tua palavra, comprometendo-se em abençoá-los com o seu esforço, com a sua abnegação, com a sua perseverança e com a bondade do seu coração. E quando você olha e diz, eu quero, o Senhor diz, quer mesmo? Você quer também para o próximo? Tem feito algo para o próximo? Então você quer. Pai, nós temos sonhos, somos sonhadores, somos pessoas que o Senhor coloca e planta em nós, semeia em nós sonhos, e nós somos gratos por isso, Senhor. Quando o Senhor chama os seus discípulos, o Senhor semeia neles sonhos de torná-los, de dar a eles. Oh Deus, eu recebi sonhos do Senhor. E o teu povo recebeu sonhos. Nós queremos a direção. Nós queremos ser apaixonados pelos nossos sonhos, Deus. Nós queremos amar os nossos sonhos. Nós queremos nos dedicar aos nossos sonhos. E nós começamos isso, Pai. Quem não começou ainda, começa hoje. Sonhos seculares, sonhos particulares, sonhos familiares, sonhos emocionais, sonhos espirituais, sonhos de conquistas, Deus. Deus, os nossos sonhos vão poder contar conosco. Deus, os nossos sonhos vão poder ter-nos o nosso afago, a nossa companhia, a nossa presença, a nossa oração nas madrugadas, Deus. Abençoando ali onde está, Pai. Oh Deus, que visão linda. O dia que eu encontrei alguém neste baú, depois dizendo, eu estava orando pelo meu sonho deste ano. Oh Senhor, que coisa linda quando alguém consegue dedicar-se pessoalmente, integralmente. Não é uma abdução, não é uma ilusão, não é algo que se faz, ó Deus, de uma maneira alienada, mas é um compromisso pessoal. Os nossos sonhos devem serem regados com as nossas lágrimas, adubados com a nossa fé. Os nossos sonhos devem ser sustentados
com a nossa perseverança, Deus. Deus, eu me comprometo com os meus sonhos. E eu vou dar tudo de mim por eles. O meu sacrifício, o meu esforço, a minha perseverança, o meu querer, a minha garra. Deus, eu serei integralmente devota aos meus sonhos. Diga isso ao Senhor. Senhor, os meus sonhos me terão. Os meus sonhos não será Deus a critério de uma escrita isolada. Os meus sonhos me terão. Terão o meu afinco, a minha dedicação, o meu choro, as minhas orações de madrugada, Pai. Oh Deus, eu quero ser capaz de sonhar. Eu queria que você pensasse agora, porque você vai escrever esses sonhos, não hoje, mas que você já escrevesse ele na sua casa. E já começasse a orar por eles. Mas não tenha sonhos para 2017 que você saiba que é para outro ano. Anote em outro lugar se você quiser orar por eles. Mas se você sente que é para 2017, você vai escrevê-los e você vai começar a simpatizar-se com eles. Depois, a familiarizar-se com eles. E depois, a ser um só com eles. Quando os seus sonhos se tornam um só com você, não tem como ele não realizar-se. Em nome de Jesus. Se você tem boicotado os seus sonhos pela baixa autoestima, pelas mazelas, pelo pecado, pela negligência, em nome de Jesus Cristo, coloca isso diante de Deus nessa noite. Fala: Senhor, chega de ser fracassado. Chega de ser uma pessoa que apenas aspira, apenas quer, apenas sonha de uma maneira totalmente ilusória. Eu não quero mais isso para mim. Eu quero alcançar os sonhos que o Senhor coloca diante de mim, Deus. Eu quero. Assim como José. Eu quero ser um sonhador. Os meus sonhos vão poder contar com o meu esforço, com a minha abnegação, com a minha renúncia. Eu vou mudar, Deus, eu vou mudar. Eu vou me converter aos meus sonhos. Os meus sonhos terão tudo de mim. Você vai colocar lá na galeria qual é o primeiro que você quer. E o primeiro sonho lá em cima é aquele que você sabe que precisa da sua maior dedicação. E assim vem sucessivamente. Você não vai colocar o seu sonho de acordo com o que você quer, ambiciona. O primeiro sonho da galeria é o sonho daquele que vai precisar mais da sua abnegação, seu esforço, sua renúncia e assim por diante. Eu quero que você fique de pé. Eu sou uma pessoa sonhadora. E você que convive comigo sabe disso. Que eu gosto de desafios, eu gosto de sonhar, eu gosto de conquista. E eu já fiz os meus sonhos para 2017. Já tenho orado por eles. E eu quero dizer uma coisa para você, que eu já estou apaixonada por eles. Apaixonada por eles. Porque eles vão honrar e glorificar o nome do meu Senhor. E quando eles realizar, vai ser honra ao Senhor. Vai ser festa no céu, assim como os seus. Comece a pensar nos sonhos familiares primeiro. Esses tem os que merecem a sua maior dedicação. E depois você pode colocar a ordem que você quiser. Mas que os seus sonhos possam contar com você. Se seu casamento não está bem, se você tem filhos que precisam, coloque-os em primeiro lugar. E você vai batalhar por isso. E você vai lutar. E você, além de colocá-los aqui nesse baú de 2017, você vai tê-los reescrito na sua casa. E você vai lutar, eles vão ter você. E quando eles acontecerem, e todos puderem contemplar, você vai olhar e dizer assim: esse é um amigo meu, que agora você está vendo, mas ele existe há muito tempo. O sonho já existia em José, aos 17 anos. Quando foi concretizado aos 30, a proeminência. Depois aos 39, os irmãos se prostrando.
Os sonhos de José já existiam dentro dele. Eu quero que você ponha a mão no seu coração. Queria que você simpatizasse com os seus sonhos e não os visse como algo impossível. E não os visse como algo que vai fazer você sofrer. Não. O sofrimento para realizar um sonho é glorioso. Eu queria que você simpatizasse com os seus sonhos e pedisse a Deus que te convertesse aos seus sonhos. Oh Deus, converta o teu povo aos sonhos. O teu povo tem que ser um povo de realização, Deus. O teu povo não pode ser um povo de embaraço, um povo de fracassos, um povo que se esconde atrás da igreja, se esconde atrás da religião, se esconde atrás do cargo. Não, Deus. Nós temos que ser pessoas de êxitos, de vitórias. Nós temos que lutar, Deus, até o fim. Eu quero que você diga assim: em nome de Jesus, eu declaro que nesta noite o meu coração se torna apto e hospitaleiro aos sonhos que o Espírito de Deus, Ele traz do trono de Deus para o meu coração. Eu vou amar os meus sonhos. Eu vou lutar pelos meus sonhos. Eu vou renunciar pelos meus sonhos. De janeiro a janeiro, os meus sonhos terão a minha dedicação, minhas lágrimas, meus jejuns, minha oração. E quando eles nascerem e todos os olhos contemplarem, eu vou olhá-los como amigos chegados que já existiam dentro de minha alma. Em nome de Jesus, nesta noite, eu abro o meu coração para ter sonhos que venham de Deus. Em nome de Jesus, serei o sonhador que realizará cada um dos sonhos. E os sonhos que não foram realizados em 2016 serão delicadamente tratados e transportados para 2017. Serão honrados para que eles possam nascer. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria dizer uma coisa para você. Que tudo que vem de Deus é vivo. A palavra é viva, o Espírito é vivo, a igreja é viva, você é vivo e o sonho é vivo. Sonho não são palavras que você coloca numa folha de papel. Sonhos são vivos aqui dentro de você, gerados pelo poder da palavra. É vivo, por isso eles precisam ser tratados com respeito, com honra, com gentileza, com dedicação. Eles precisam ter você. Eles são vivos. Amém? Levante sua mão direita para o alto. Que o poder da palavra de Deus venha gerar em ti, mesmo você que já estava desmaiado com respeito aos sonhos, possam estar avivados e possa dar conta da sua vida e possa parar de reclamar e abrir o coração para poder viver e sonhar. Em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Amém?